Muito bom dia, um ótimo dia a todos que passarem por esse vídeo, por essa live. Que Deus venha abençoar o dia de cada um de vocês, que vocês possam sentir a presença palpável do Senhor durante o dia, durante esse final de semana. Eu oro para que esse final de semana seja um final de semana especial, que a gente possa enxergar e reconhecer o Senhor em cada detalhe do nosso final de semana, ver o cuidado de Deus, o amor de Deus sobre nós, que a gente possa glorificar o nome dele, independente da situação que a gente possa estar vivendo, do momento que a gente possa estar vivendo, mas que a gente possa olhar para Deus e ter a certeza que de lá vem o nosso socorro, amém? Vou começar orando, mais um dia. Se eu não me engano, já é o 7º vídeo que a gente faz e tem sido uma experiência muito boa, um momento muito bom de oração, de reconhecer a presença do Senhor desde cedo, de poder conhecer mais sobre o Espírito Santo, de ter uma experiência nova com Ele. E para mim tem sido dias muito bons, assim, uma experiência muito única. Espero que para cada um de vocês que estão acompanhando, vocês que estão vendo alguns trechos, que esteja sendo bom também. Amém? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença. Muito obrigado pela oportunidade de acordar mais um dia e contemplar a tua face, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem estado presente em cada detalhe do nosso dia. O Senhor tem falado conosco de diversas maneiras. E eu peço que o Senhor continue, Pai. Que o Senhor não se cale mediante a nós, Pai. Em nome de Jesus, eu oro que o Senhor abençoe o nosso dia. Que seja um dia especial. Nós sabemos que o Senhor já preparou cada detalhe do nosso dia, toda a provisão, todas as bênçãos. E que o Senhor tem estado conosco, Pai. Em nome de Jesus, o Espírito Santo conduza o nosso dia, todas as palavras que saírem da nossa boca, que não venha ferir ninguém, que não venha magoar ninguém, que sejam palavras de vida, Pai. Espírito Santo, toma o controle da nossa vida, do nosso dia, que não seja as nossas vontades, mas que seja a sua vontade para a nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sangue derramado sobre nós, pela nossa salvação, por um amor incomparável que se fez carne, sofreu por nós para nos salvar, Pai. Obrigado por tremendo amor, Pai. Ó Deus, fala conosco hoje e sempre, mas especialmente nesse momento, através da tua palavra, através desse livro, Pai, que tem servido de uma experiência nova com o Espírito Santo. Fala conosco, nós ansiamos por mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos beber mais da Tua água. Eu não me contento em viver só no raso, Pai. Nós queremos ir mais profundo, conhecer mais de Ti, saber da vontade do Teu coração para as nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor, que possamos viver a Tua vontade, não a nossa, Pai. Abençoa os nossos familiares, abençoa o nosso trabalho, esse final de semana de descanso, as pessoas e familiares que estão viajando nesse final de semana, nesse feriado prolongado, que o Senhor venha cuidar, abençoar, que eles possam ter um tempo de descanso, mas ainda assim reconhecendo que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que a gente possa olhar para Ti, Pai, sabendo que de lá vem o nosso socorro, que em Ti nós podemos nos esconder, em Ti nós temos esperança, em Ti nós temos alegria, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Hoje eu separei um salmo, que é o Salmo 96. Talvez muito conhecido também. Os salmos têm falado muito comigo todo dia pela manhã. Eu tenho meditado
em um salmo, porque fala bastante comigo. E o Salmo 96 diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo o louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses nas nações não passam de ídolos, mas o Senhor Deus fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante deles todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome e cada dia proclamem a sua salvação. Que a gente possa todos os dias estar glorificando o nome do Senhor, adorando o nome do nosso Salvador. Um novo cântico precisa todos os dias sair da nossa boca. Todos os dias a gente precisa reconhecer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o nosso Salvador e que a gente deve render graças a Ele todos os dias, reconhecendo esse amor imensurável que Ele derramou sobre nós. E que todas as nações, todas as pessoas precisam conhecer desse amor. E Ele conta com a gente para isso. Como que todas as nações vão conhecer esse amor, se não há quem pregue, se não há quem fale, se não há quem derrame esse amor para outras pessoas. Ele conta com a gente, mas a gente precisa entender e reconhecer esse amor e glorificar Ele todos os dias da nossa vida, independente das circunstâncias. Amém? Então vamos lá para mais um dia, mais uma parte do nosso livro, que tem sido uma experiência muito boa, né? Assim, para mim, essa experiência com o Espírito Santo tem sido muito especial. Em particular, para mim tem sido muito especial. Talvez eu nem tenha falado o motivo de eu estar gravando essas lives, mas um tempo atrás Deus tinha ministrado no meu coração sobre esse livro, já era uma vontade do meu coração. E Deus tinha tocado o meu coração dizendo que quando eu tivesse esse livro em mãos, que era para mim ler ele fazendo uma live todos os dias. E de imediato eu imaginei que essa live, que esse momento seria para alcançar vidas, para poder de alguma maneira falar sobre o amor de Deus, falar sobre o Espírito Santo para algumas vidas. Mas na verdade esse tempo tem sido precioso para mim. Um tempo que eu posso separar todos os dias para o Senhor, e Ele tem me fortalecido dia após dia, e tem sido muito especial. Cada página desse livro tem falado muito comigo sobre a presença do Espírito Santo, que a gente olha de uma outra maneira, entendendo Ele de uma outra forma, entendendo e reconhecendo o Espírito Santo de uma outra maneira.
Espero que esteja sendo uma experiência assim para vocês também. Mas para mim tem sido muito valioso esse tempo na presença do Espírito Santo e conhecendo mais sobre ele. Amém? Vamos lá então? Então, seguindo aqui. Quem é ele? Você pode perguntar quem é o Espírito Santo. Quero que saiba que ele é uma pessoa mais linda, mais preciosa, mais amorosa da terra. Deus Filho não está na terra. Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu neste exato segundo. Quem está na terra? Deus e Espírito Santo. Porque Deus Pai veio para fazer a sua obra por intermédio do Filho que ressuscitou. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio e ainda está aqui fazendo o seu trabalho. Pense nisso. Quando Deus Filho partiu, ele não quis levar nem João nem Pedro com ele. Por isso disse: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Porém, quando Deus Espírito Santo partir, o que muitos acreditam que vai acontecer logo, ele vai levar os redimidos do Senhor com ele. Isso se chama arrebatamento. Seremos levados com ele para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Quem é esse Espírito Santo? Pensei em um momento que ele era como um vapor, algo pairando no ar e que nunca poderia entender de verdade. Descobri que ele não é apenas real, mas que tem uma personalidade. O que me faz ser uma pessoa é um corpo físico? Acho que não. Tenho certeza de que você já foi a um enterro e viu o corpo deitado no caixão. Está olhando para uma pessoa. Não. Está olhando para uma pessoa? Não. Está olhando para um corpo morto. Você deve perceber que o que faz uma pessoa não é o corpo. Em vez disso, a pessoa é o que sai do corpo. Emoções, vontade, intelecto, sentimentos. Essas são algumas das características que fazem ser uma pessoa e lhe dão uma personalidade. As pessoas que assistem à minha pregação não estão olhando para Benihim. Estão vendo apenas o meu corpo. Eu estou dentro do meu corpo físico. É a pessoa dentro que é importante. O Espírito Santo é uma pessoa, e exatamente como você, pode sentir, perceber e responder. Ele se machuca, possui a capacidade de amar e a capacidade de odiar, fala e possui vontade própria. Porém, quem é ele exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual é a sua função? A tarefa do Espírito é dar vida aos mandamentos do Pai e às realizações do Filho. Para entender a tarefa do Espírito Santo, precisamos entender o trabalho do Pai e do Filho. Deus Pai é aquele que comanda. Sempre foi ele quem disse: que se faça. Desde o começo é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é Deus Filho quem realiza os mandamentos do Pai. Quando Deus Pai disse: crie-se luz, foi Deus Filho que veio e realizou isso. Depois, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Deixe-me ilustrar dessa forma. Se eu pedisse a você: por favor, acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu seria aquele que estaria dando a ordem. Segundo, você seria aquele que caminharia até o interruptor. Em outras palavras, seria o realizador da ordem. Mas, finalmente, quem traz a luz? Não sou eu nem você. É o poder, a eletricidade que produz a luz. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder do Pai e do Filho. É ele quem coloca em ação as realizações do Filho. Porém, ele é uma pessoa. Possui emoções que são expressas de uma forma única entre a Trindade. Já me perguntaram: Beni, não está esquecendo a importância de Cristo em tudo isso? Nunca. Como poderia esquecer aquele que me amou e morreu por mim? Contudo, algumas pessoas estão tão focadas no Filho que se esquecem do Pai.
aquele que os amou e enviou seu Filho. Não posso esquecer nem o Pai nem o Filho, porém não posso estar em contato com o Pai ou com o Filho sem o Espírito Santo. Durante um dos meus primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me levou às lágrimas. Assim como estou falando com você, perguntei a ele: o que devo fazer com você? Poderia, por favor, me dizer como você é? Honestamente, eu era como uma pequena criança tentando aprender, e senti que ele não ficaria bravo com as minhas perguntas diretas. Eis a resposta que o Espírito Santo me deu: sou aquele que é o seu irmão. Em um estalar de dedos, aquele versículo apareceu na minha mente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13:14. Pensei, é isso. O Espírito Santo é aquele que comunga, que confraterniza comigo. Depois perguntei, como posso ser próximo a você, mas não ao Filho? E ele respondeu, é exatamente assim que deve ser. Estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai. Estou aqui para ajudá-lo a orar ao Filho. Imediatamente mudei completamente a forma como orava. Era como se estivesse me entregado uma chave dourada que abrisse os portões do céu. A partir daquele momento eu tinha um amigo pessoal que me ajudava a falar com o Pai em nome de Jesus. Ele literalmente me levava a ficar de joelhos e facilitava a comunicação com o Pai. Que comunhão! É o que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar. Não há pedidos ou petições em comunhão como há em oração. Se eu pedisse, por favor, poderia me trazer alguma comida? Isso é um pedido. Porém, a comunhão é muito mais pessoal. Como você está hoje? Vamos tomar o café da manhã juntos? Isso é comunhão. Lembre-se, não há pedidos egoístas na fraternidade, só amor e comunhão. Era assim comigo. Comecei a esperar pelo Espírito Santo antes de orar. Eu dizia, precioso Espírito Santo, poderia vir agora e me ajudar a orar? A Bíblia diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Quando não sabemos o que dizer, ele vem em nosso auxílio, e aqui está outro princípio que aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Desde o meu primeiro encontro com o Espírito Santo, comecei a descobrir que ele era o maior professor, aquele que me levaria a toda a verdade. Por isso perguntei, poderia por favor me falar o que significam as Escrituras? Porém, eu ainda queria saber, quem é você e por que é tão diferente? Eu dizia, gostaria de saber como você é. Aqui está o que eu vi. O que ele revelou para mim foi que era uma pessoa poderosa e sensível como uma criança ao mesmo tempo. Ele me disse, quando você machuca uma criança, ela se afasta de você. Quando ama uma criança, ela se aproxima de você. E foi assim que comecei a me aproximar dele. Senti que ele era gentil e ao mesmo tempo poderoso e forte. No entanto, como uma criança, ele quer se aproximar de todos os que o amam. Já viu um garotinho ou uma garotinha puxando a saia da mãe ou a calça do pai? Onde eles vão, as crianças se penduram e o seguem.
É um sinal claro de que as crianças são amadas e cuidadas. É assim que o Espírito Santo, é assim com o Espírito Santo. Ele fica perto de quem o ama. Como era possível que o grande evangelista Charles Finney pudesse pregar o evangelho e as pessoas fossem tomadas pelo poder, confessando seus pecados? Qual era o poder que surgia quando John Wesley se levantava sobre as lápides e abria sua boca para pregar? Era a pessoa do Espírito Santo que acompanhava seus ministérios. Em Nova York, Catherine Kuhlman tinha acabado de terminar uma pregação em uma convenção da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ela foi levada pela cozinha até um elevador para evitar a multidão. Os cozinheiros não tinham ideia de que uma reunião estava acontecendo e nunca tinham ouvido falar da senhorita Kuhlman. Com seus chapéus e aventais brancos, os cozinheiros nem perceberam que ela estava passando, e o que aconteceu em seguida é que estavam todos no chão. Por quê? Catherine não orou por eles, simplesmente passou. O que aconteceu? Quando ela deixou a reunião, parecia que o poder da presença dele estava com ela. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Aquele poder se tornou mais evidente para mim quando comecei a orar em meu quarto, sozinho. Um dia após o outro, cada hora levantava as minhas mãos e dizia: Precioso Espírito Santo, poderia vir agora e falar comigo? A quem mais poderia pedir? Minha família estava contra mim. Tinha poucos amigos, somente ele, somente o Espírito Santo. Houve algumas vezes em que ele vinha como um vento, como uma brisa fresca em um dia de verão. A alegria do Senhor me preenchia até que não conseguia me conter. Quando conversávamos, eu dizia: Espírito Santo, amo você e anseio por sua comunhão. E descobri que isso era mútuo. Ele também queria comungar comigo. Uma vez, na Inglaterra, eu estava na casa de uma família cristã. Meu quarto era na parte superior da casa. Uma noite estava perdido no espírito, me divertindo muito enquanto conversava com ele. A mulher da casa me chamou. Benny, o jantar está pronto. Porém, eu estava conversando e não queria parar. Ela voltou a chamar. O jantar está pronto. E quando eu estava prestes a sair, senti alguém segurando a minha mão e dizendo: mais 5 minutos, só mais 5 minutos. O Espírito Santo queria comungar comigo. Você pode perguntar: sobre o que falavam? Eu lhe fazia perguntas. Por exemplo, um dia perguntei: como você pode ser tão diferente do pai e do filho? E instantaneamente ele me mostrou Estevão sendo apedrejado e me disse: Estevão viu o pai e o filho, e eu estava nele. 3 indivíduos distintos. O Espírito Santo era aquele que deu a Estevão o poder para suportar o sofrimento. Jesus era o que esperava por sua chegada, e o Pai era quem se assentava no trono. É possível ler isso em Atos 7, 54 e 56. E o Espírito Santo me mostrou mais. Foi ele quem deu a Moisés o poder para ser o libertador do povo de Israel. Ele foi o poder na vida de Josué. Ele foi a força por trás do vento que dividiu o Mar Vermelho. Ele foi o grande poder que destruiu as muralhas de Jericó. Ele foi a energia por trás da pedra de Davi quando Golias caiu. O Espírito Santo. Ele foi a força na vida de Samuel, de Elias e de Cristo o Senhor. Jesus era um homem total, mas a Escritura é clara quando diz que ele não pregaria sem o Espírito Santo. Ele não colocaria suas mãos nos doentes sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, falou ao começar o seu ministério, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Lucas 4, 18. O que aconteceu quando Jesus voltou ao Pai? De repente, os discípulos estavam em tal comunhão com o Espírito que todo o seu vocabulário mudou. Eles começaram a dizer que o Espírito Santo e nós fomos testemunhas de sua ressurreição. Ele se tornou parte de cada ação de suas vidas. Estavam em comunhão completa, trabalhando juntos pelo Filho.
O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que lhe deu força para que suportasse as provações? E o que aconteceu na vida de Pedro, que até sua sombra curava os doentes? Foi o toque do Espírito. David Wilkerson fala sobre ir ver uma mulher de Deus chamada Basilia Slink. Ele disse que no momento em que entrou na sala podia sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ela amava o Espírito Santo e aqueles que o amam conhecem sua presença. Quando Jesus estava na terra e os discípulos tinham um problema, a quem eles procuravam? Iam ao Filho e pediam: o que devemos fazer? E ele os instruía. Porém, quando Jesus voltou ao Pai, e eles não ficaram sozinhos. Jesus lhe disse: o Espírito Santo os guiará. Ele irá confortá-los, irá aconselhá-los e lembrá-los das coisas que falei a vocês. Contará sobre mim. Pedro e João agora estavam dizendo: maravilhoso Espírito Santo. Paulo falou de sua comunhão. Depois que Pedro teve uma visão no telhado da casa de Simeão, o curtidor, em Jope, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Atos 10, do 19 ao 20. Pedro reconheceu a voz do Espírito Santo. Aquele era o começo do Evangelho, sendo pregado aos gentios. Como o eunuco etíope foi convertido, e o Espírito lhe disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Atos 8, 29. Filipe reconheceu a voz do Espírito Santo. Não foi Deus Pai que falou com ele, nem Deus Filho, foi Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa com vontade, e naquele momento estava fazendo o trabalho do Pai. Acredito que o maior pecado contra o Espírito Santo é entristecê-lo, o que acontece quando negamos seu poder e presença. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos as palavras não entristeçam Deus Pai ou não entristeçam Deus Filho. No entanto, em todas as partes da Bíblia encontramos não entristeçam o Espírito. Deus disse aos filhos de Israel no deserto: vocês irritaram meu espírito. Ele não falou: vocês me deixaram triste. Deus Filho olhou para os fariseus e disse: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. A pessoa do Espírito Santo é diferente dentro da divindade. Ele é eterno, é sensível, porque Jesus o entregou a vocês e a mim. Ele não vai nos abandonar. A pessoa do Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra no seu quarto enquanto você não o convidar. Não se senta enquanto você não lhe pedir. E não fala nada se você não falar primeiro. Por quanto tempo ele vai esperar? Até você falar com ele? Podem ser meses, até anos. Ele vai esperar e esperar e esperar. Meu amigo, você nunca vai conhecer seu poder, nunca vai conhecer sua presença até você ir. Sentar-se ao lado dele e dizer: maravilhoso Espírito Santo, conte-me tudo sobre Jesus. Depois de terminar uma entrevista de rádio na Flórida, a mulher que me entrevistou disse: Benny, sou cristã há muito tempo, mas algo está faltando na minha vida. O que você anseia? Perguntei. Preciso da realidade de Deus em minha vida, foi sua resposta. Perguntei se ela conhecia o Deus Espírito Santo. Conheço Jesus, ela falou. O Espírito Santo é uma pessoa, falei para ela. Como acha que me sentiria se você estivesse sentada aqui me ignorando? Quando nos conhecemos, esperava que você conversasse comigo. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Nunca pensei dessa forma, ela falou. Quando estiver sozinha à noite, converse com ele, continuei. É simples assim. Saiba que ele encontraria a realidade, sabia que ela encontraria a realidade que estava procurando.
E Jesus? Ela perguntou. Eu lhe disse: apenas sente-se, espere por ele. É ele quem glorifica Jesus. Não, você não está esquecendo Jesus. Afinal, foi Cristo quem nos deu o Espírito Santo. Faça apenas o que Jesus mandou. No dia seguinte, recebi uma ligação telefônica da apresentadora de rádio mais animada que já vi. Sabe o que me aconteceu na noite passada? Ela perguntou, falando tão rápido que precisei acalmá-la. Benny, o Espírito Santo falou comigo. O que ela disse me deixou arrepiado. Quase não conseguia segurar o telefone. Ela começou a chorar quando me contou que o Espírito Santo falou com ela. Procurei por todo o mundo e não há ninguém como Jesus. E me contou sobre as palavras que ouviu. Venha, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus. Imediatamente me lembrei das palavras. O Espírito e a noiva dizem vem. Apocalipse 22, 17. Aqui está uma das lições mais importantes que aprendi. Uma pessoa que conhece a presença do Espírito Santo sempre irá glorificar e magnificar Jesus. Quando você realmente conhece o Espírito, irá glorificar Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque o Espírito Santo dentro de você irá glorificar o Deus Filho. É automático. Somente Jesus é glorificado em uma vida que está preenchida pelo Espírito. Toda ação da sua vida reflete o que preenche seu ser. Se encher sua vida com jornais, vai falar das notícias. Se assiste novela, vai falar das novelas. Porém, se estiver preenchida com o Espírito Santo e se absorver em sua presença, vai procurar Jesus e só ele glorificar. Se Deus Pai e Deus Filho demonstraram seu amor pelo Espírito Santo, como podemos fazer menos? Deus amou tanto que castigou os filhos de Israel por sua desobediência. Eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63:10. Deus não permitiria um sacrifício, nem mesmo as orações de Moisés, para fornecer perdão por pecar contra o Espírito Santo. Amém. Uau. Bom dia, mamãe. Tudo bom? Que a gente possa reconhecer o Espírito Santo. Que a gente possa entender que ele é uma pessoa, que ele nos leva até Jesus, que ele nos leva até o Pai. Que a gente possa entender e enxergar que o Espírito Santo é o poder de Deus em nós. O Espírito Santo poderia escolher habitar em vários lugares, porque todos os lugares da terra, em todo lugar ele poderia habitar, mas o Espírito Santo escolheu habitar dentro de mim, dentro de você. O poder de Deus habita dentro de nós, daquele que crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, como que a gente pode viver os nossos dias sem ter comunhão com o Espírito Santo, sem ter relacionamento com o Espírito Santo? Jesus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia, para ser o nosso ajudador. E como a gente pode crer em Jesus e não ter comunhão com o Espírito Santo? Essa é a lição de hoje desse trecho do livro. Que a gente possa todos os dias reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa que tem sentimentos, que anseia pela nossa presença, que anseia pelo relacionamento com a gente. Então que a gente possa, todos os dias da nossa vida, ao acordar, ao viver o nosso dia, todas as coisas do nosso dia, ter relacionamento com o Espírito Santo. Ele está com a gente todos os momentos e ele anseia por esse relacionamento. Que a gente não despreze o Espírito Santo, que a gente olhe para o Espírito Santo como o poder de Deus enviado por ele para habitar em nós. Amém? Deus Pai querido e amado, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento, por cada revelação feita nesse dia, Pai.
Que essa palavra, que tudo que foi colocado aqui nunca se perca, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa, dia após dia, reconhecer o Espírito Santo que habita dentro de nós e ter relacionamento com Ele. Que Ele é uma pessoa que tem sentimentos e que a gente possa buscar por Ele em todos os momentos, porque Ele anda conosco em todos os momentos. Obrigado, Senhor. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa vida, a nossa família e que a gente possa, Pai, todos os dias nos colocar à Sua disposição e olhar para Ti como nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. Amém. É isso, gente. Mais um dia finalizado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam glorificar o nome do Senhor com a vida de vocês. Amém? Até a próxima, até amanhã.